Você já se perguntou o que acontece quando a verdade tenta nascer dentro de um lugar onde a mentira reina? Às vezes, o mais improvável dos personagens se torna a peça central de uma batalha que pode mudar destinos para sempre. A história de hoje não começa no grito, mas no silêncio. Naquele silêncio carregado de poeira, de esforço, de invisibilidade. Mariana Alves era vista como apenas mais uma funcionária da mansão Moretti. Todos os dias, antes mesmo do sol aquecer os jardins, ela já estava lá, com o pano de chão nas mãos, limpando o brilho dos móveis que nunca seriam dela. A cada passo, a cada movimento, ela se lembrava de que era uma estranha naquele mundo de mármore e ouro. Mas dentro de si, carregava algo que nenhum luxo podia comprar: coragem. E foi essa coragem que se acendeu como fogo quando, numa manhã aparentemente comum, um som diferente quebrou a rotina. Um choro abafado, quase escondido, mas impossível de ignorar. Mariana deixou o balde cair. O barulho ecoou, mas ela nem percebeu. Seguiu o som pelo corredor lateral e encontrou a porta entreaberta. O que viu por trás daquela fresta jamais seria esquecido. Lívia, a elegante esposa de Eduardo Moretti, segurava com brutalidade o braço de Lucas, um menino de 6 anos com síndrome de Down. Os olhos da criança, enormes e cheios de medo, imploravam por socorro. "Fica quieto, seu inútil", sibilava Lívia, enquanto o pequeno tentava se soltar. Mariana não pensou 2 vezes. Empurrou a porta e correu até o menino. "Solta ele agora!" gritou, a voz mais forte do que ela mesma acreditava ter. Lucas se lançou nos braços dela, agarrando-se como se tivesse encontrado porto seguro. Lívia, furiosa por ter sido surpreendida, rosnou. "Você vai pagar caro por isso, sua faxineira de quinta." Mariana, trêmula, sustentou o olhar. Melhor ser de quinta do que ser um monstro disfarçado de dama. Foi nesse instante que passos firmes cortaram o ar. Eduardo Moretti, dono de uma fortuna e da casa, surgiu à porta. Parou ao ver a cena. Sua esposa furiosa, seu filho chorando e aquela mulher humilde, a faxineira, servindo de escudo humano. O silêncio que se seguiu parecia gritar. O homem, acostumado a mandar em todos os setores de sua vida, agora se via diante de algo que não podia controlar. "O que está acontecendo aqui?" Sua voz cortou o ambiente como uma lâmina. Lívia se apressou. "Eduardo, ela invadiu o quarto. Está manipulando o Lucas. Eu só quis protegê-lo." Mariana não esperou. "Mentira!" Eu ouvi os gritos. Entrei e vi a senhora machucando seu filho. Os olhos de Eduardo se fixaram nela. Mas foi o gesto instintivo do menino que falou mais alto. Lucas se escondia no colo da faxineira, buscando abrigo onde deveria encontrar dentro da própria família. Lívia avançou, tentando se recompor. "Vai deixar essa mulher sujar o nome da nossa casa? Ela quer te enganar." Mas Eduardo, em vez de responder, murmurou algo quase para si mesmo. "Porque ele confia nela e não em você?" A frase caiu como uma sentença. Mariana, firme apesar do medo, respondeu: "Faça o que quiser comigo, senhor. Mas não finja que não viu o que está acontecendo." A governanta Beatriz e outros empregados já observavam da porta. Murmúrios corriam pelos corredores. O império do silêncio estava ruindo. Eduardo olhou para Mariana de novo e, pela primeira vez, enxergou não uma empregada, mas uma mulher que ousava enfrentar a injustiça. "Você viu ela machucar meu filho?" perguntou. "Eu vi. E se o senhor fechar os olhos para isso, amanhã pode ser pior." Foi nesse instante que algo se partiu entre ele e Lívia. Uma rachadura invisível, mas irreversível. Todos para fora. "Agora!" ordenou Eduardo. O tom não deixava espaço para réplica. Lívia tentou protestar, mas foi silenciada com um gesto. "Incluindo você, Lívia." Ela saiu furiosa, mas derrotada. Mariana hesitou, mas ouviu. "Você fica." Eduardo se sentou numa poltrona, o rosto fechado. "Agora me conte tudo, desde o começo." Mariana respirou fundo.
Revelou o choro, a violência, o medo estampado no olhar de Lucas. Cada palavra era uma pedra jogada contra os muros de mentira que cercavam aquela casa. Quando terminou, Eduardo observou o filho já exausto, adormecido nos braços da faxineira. Você cuidou dele como ninguém jamais cuidou. Mariana, sem orgulho, apenas respondeu com simplicidade: prefiro ser demitida do que cúmplice. Aquela frase ecoou como um trovão no coração do homem. Eduardo chamou a governanta. Quero as imagens das câmeras desse corredor, agora. A notícia se espalhou em segundos. Lívia ficou pálida. O impensável começava a acontecer. A verdade se armava de provas. E naquele momento, Eduardo não enxergava mais uma simples faxineira. Enxergava alguém que ousava proteger quando todos preferiam se calar. Mariana ajeitou Lucas no sofá com a delicadeza de uma mãe. O silêncio da sala agora tinha outro peso, o da mudança. Era o início de algo novo, de uma batalha que ainda estava longe de terminar. Mas uma coisa já estava decidida. Naquela casa, ninguém poderia mais fingir que não via. Porque quando a coragem se levanta, até mesmo os gigantes do poder são obrigados a se curvar diante da verdade. E essa é apenas a primeira virada de uma história onde uma mulher invisível se torna impossível de ignorar. Se essa história te prendeu até aqui, inscreva-se agora no canal Relatos que Marcam. Ative o sininho para não perder o próximo capítulo, deixe seu like e compartilhe com quem precisa entender que a justiça às vezes vem de onde ninguém espera.